Olá, tudo bem com vocês, crianças? Vamos trabalhar? Vamos para a nossa aula de hoje. Língua portuguesa, livro Aprender Juntos do segundo ano. Eu gostaria que vocês abrissem o seu livro na página 73. Hoje nós vamos trabalhar esse capítulo 3, que tem o título Trocando Mensagens. Bem, a introdução do capítulo tem as seguintes palavras. Acompanhe aqui a leitura comigo, tá? Muitas pessoas costumam enviar mensagens para parabenizar outras pessoas pelo aniversário delas, por ter passado de ano na escola, etc. Também é comum as pessoas enviarem mensagens para expressar sentimentos e demonstrar afeto por pessoas próximas. A mensagem a seguir foi produzida com a intenção de parabenizar alguém por um motivo especial. Leia a mensagem abaixo em voz alta, preste atenção nos elementos que a compõem. Eu quero que vocês façam a leitura aí, dá uma pausa e façam a leitura dessa mensagem aqui, tá? Muito bem. Então a mensagem diz assim: parabéns pelo bebê, que cresça com muita saúde e alegria. E aqui falava para a gente prestar atenção nos elementos que compõem a mensagem. Não só a mensagem, mas o que tem aqui, ó. Então, aqui na perguntinha 1 diz assim, ó. Você imagina por qual motivo a mensagem foi enviada? Que elementos da imagem confirmam isso? Tá. Então, o motivo que a mensagem foi enviada. Parabéns pelo bebê, que cresça com muita saúde. Então, esse bilhete foi enviado a alguém que acaba de ter um filho, né? E os elementos, olha aqui, ó, os elementos, tá? Ursinho, a gente relembra de uma criança, certo? Aqui, ó, botõezinhos de roupa de criança, coloridinho. As cores são cores suaves, cores alegres, tá? Então, esses elementos ajudam a mensagem, certo? Elas estão combinando com a mensagem, tá? Então, quando a gente escrever um bilhete ou mandar uma mensagem para alguém, a gente vai também, além da mensagem escrita, a gente também pode ter outros elementos que indicam que tipo de mensagem que a gente está enviando. Então, aqui pergunta se você já escreveu uma mensagem para alguém, né? Se sim, qual foi o motivo de você ter enviado essa mensagem? Você já escreveu um bilhete para alguém? Por que você escreveu um bilhete? Que outros motivos levam as pessoas a trocar mensagens? Ultimamente é bem comum nós trocarmos mensagens pelo WhatsApp, né? Mas também é possível a gente utilizar esse tipo de recurso, mensagem escrita também, tá bom? Para darmos sequência ao trabalho, coloque o livro na página 74. Navegar na leitura. No texto que você vai ler agora, uma das personagens escreve um bilhete para fazer um pedido especial. Leia o título do texto com os colegas. Leia o título do texto aqui, ó. Qual é o título do texto? Leia aí. O urso com música na barriga. O que você acha que a história vai contar? É possível que um urso tenha música na barriga? Converse com os colegas e o professor. É possível que um urso tenha música na barriga? Que tipo de urso que tem música na barriga? Leia o texto silenciosamente. Depois acompanhe a leitura do texto que será feita pelo professor. Então, agora é muito importante, crianças, eu quero que vocês pausem o vídeo e vocês leiam o texto. O texto é extenso, ele começa nessa página, vai para essa outra página e termina só aqui desse lado, tá? O texto termina aqui, ó. Então, dá a pausa no vídeo e leia, tá? É muito importante você fazer isso. Esse exercício de leitura vai fazer com que você leia com fluência, ou seja, tenha agilidade na leitura, e quando vai adquirindo agilidade na leitura, também vai adquirindo compreensão na leitura. Então, é importante você dar essa pausa, tá?
Agora eu vou ler o texto, tá? O urso com música na barriga. O bosque perdido é mesmo uma coisa maravilhosa. Se você entrasse nele, ficaria de boca aberta, olhando para tudo, assim com um ar de bobo. Você está vendo a casinha azul com telhado amarelo lá no meio dos pinheiros altos? Aquela com a chaminé fumegando. É aquela mesmo, pois ali mora a família do urso pardo. A mulher dele é Dona Ursa Ruiva. No princípio, eles tinham um único filho, o urso maluco, um guri travesso que parecia mesmo ter a cabeça oca. A vida da família era muito calma. O urso pardo era funcionário do Correio Central, do Bosque Perdido. A mulher dele passava o dia tomando conta da casa, lavando louça, remendando a roupa do marido e do filho, fazendo comida e doces gostosos. O urso maluco estava no colégio, mas preferia fazer gazeta. Tá, fazer gazeta. Tá vendo que aqui é verde? Aqui tem o que significa aqui embaixo, ó. Fazer gazeta, cabular a aula, faltar à escola. Então, quando a gente não entende uma palavrinha e ela está em verde no texto, você procura aqui, ó. Aqui desse lado tinha fumegando, chaminé fumegando. Fumegar é lançar fumaça, a chaminé estava acesa. Guri. O urso maluco era um guri. Guri é menino, tá? E aqui tem fazer gazeta, que é faltar à escola. E também vai ter a palavra tinteiro aqui no final, ó, que é frasco que contém tinta para escrever, tá? Colocava a pontinha de algo pontiagudo lá na tinta para escrever, tá? Então, vou continuar aqui. Eu vou retomar esse parágrafo aqui, ó. O urso maluco estava no colégio, mas preferia fazer gazeta. Ia para a beira da lagoa jogar pedras no jacaré deixa estar, que ficava danado da vida. O urso maluco também gostava muito de implicar com o tucano narigão. Era mesmo um sujeitinho impossível. O tempo passou e um dia, quando se achavam os três sentados ao redor da mesa, Dona Ursa Ruiva suspirou e disse: Meu velho, nós podíamos ganhar mais um ursinho. Eu ficaria tão contente. Uma linda ursinha parda como o papai dela. Ouvindo isto, o urso maluco saiu da mesa, pegou a caneta, o tinteiro, uma folha de papel e escreveu o seguinte bilhete. Dona Cegonha Cor-de-Rosa. Boa tarde. Minha mãe quer ganhar um filhinho. Eu venho lhe pedir que nos mande um ursinho. Ela diz que quer um homenzinho. Não se esqueça de me mandar um irmão no começo da primavera. Muito obrigado, ouviu? Urso maluco. Antes de botar a carta no envelope, lembrou-se de uma coisa, soltou uma risadinha e escreveu bem embaixo do papel. Nós queremos que o ursinho tenha música na barriga. Então, esse é o texto, O Urso com Música na Barriga. Quem escreveu esse texto foi esse autor aqui, ó. O autor Érico Veríssimo, tá? Aqui conta um pouquinho da história do Érico Veríssimo, dos livros que ele já escreveu. Leiam aqui, tá? Agora, após a leitura, nós vamos fazer as atividades, tá? Que estão na página 77 até 79. E a primeira coisa aqui, ó, ler para compreender. Qual que é a nossa compreensão do texto? Então, vamos lá. Perguntinha 1. Na história que você leu, por que você acha que o urso filho tem o nome de urso maluco? Essa
é uma resposta pessoal. Por que você acha que o urso filho tem o nome de urso maluco? Bom, eu acho que é porque ele é muito travesso e tem uma parte no texto que fala que parecia que ele tinha cabeça oca, tá? Então, você vai escrever a sua resposta. Por que você acha que o urso filho tem o nome de urso maluco? Dá uma pausa no vídeo e escreva, tá? Pergunta 2 diz assim: leia novamente o bilhete que o urso maluco escreveu para a dona cegonha cor-de-rosa na página 76. Dá uma pausa no vídeo, vai lá e lê o bilhete novamente que ele escreveu, tá? Agora você vai ler sozinho. Bom, você já leu? Letra A. No bilhete, o urso maluco escreveu que queria ganhar uma irmãzinha, como a mãe ursa ruiva gostaria? Marque a resposta certa com um X. Sim ou não? Ele escreveu que ela gostaria de ganhar, que a mãe dele gostaria de ganhar uma irmãzinha? Sim ou não? A gente sabe que ele não escreveu uma irmãzinha, né? Ele falou um irmão. Então a resposta é não, certo? Perguntinha B. Para conseguir o que queria, o urso maluco mentiu para a dona cegonha cor-de-rosa. Você concorda com a atitude dele? Por quê? Ó, para nós conversarmos, tá? Bom, mentir. O urso maluco era bem travesso, né? Parecia ter a cabeça oca. Só que a mentira, ela pode ter consequências bem desagradáveis, né? Então, a gente deve sempre optar em falar a verdade. Nesse caso aqui, imagina a decepção da mãe, dos pais, né? E qual que era o desejo deles? O desejo deles era ter uma menininha, afinal já tinha um menino, né? E ele queria um irmão. Ele escreveu um bilhete mentindo. Então, essa atitude não é boa. Ela pode ter consequências muito desagradáveis, tá? Letrinha C. Em sua opinião, Dona Cegonha Cor-de-Rosa vai mandar um ursinho ou uma irmã ursinha? O que vocês acham? Na minha opinião, eu acho que ela vai atender ao que está no bilhete. A minha opinião é essa. E a sua, qual é? Letrinha D. Ao pedir à cegonha que mandasse um ursinho com música na barriga, o que o urso maluco parecia pedir a ela? Circule a resposta. Aqui tem 3 possibilidades, tá? Ele pediu um ursinho com a música da barriga. Ele tá pedindo um irmãozinho, uma irmãzinha ou um brinquedo? O que você acha? Com esse pedido, tá parecendo mais que ele tá pedindo um brinquedo. Vocês já viram um brinquedo que quando aperta a barriga tem uma música? Então tá parecendo que ele tá pedindo mais um brinquedo, né? Aqui na pergunta número 3, de acordo com o bilhete, em que estação do ano o urso maluco gostaria que o irmão ursinho chegasse? Ele escreveu lá no bilhete. Qual a estação do ano? Aqui no bilhete fala assim, ó. No começo da primavera. Não se esqueça de me mandar um irmão no começo da primavera. Então, você vai escrever aqui, tá? Na perguntinha 3. Que ele queria que o irmão chegasse na primavera. Dá uma pausa e escreve. Qual é o nome do lugar onde a história acontece? Bem, quando a gente não se lembra mais, a gente volta lá no texto e vamos descobrir lá no texto qual é o nome do lugar onde a história acontece. Lá no texto vai estar falando. Você vai lá no início e você relê. E aqui começa assim, ó. O bosque perdido é mesmo uma coisa maravilhosa. Se você entrasse nele, ficaria de boca aberta, olhando para tudo, assim, com ar de bobo. Então, aonde que acontece a história? A história acontece no bosque perdido. A gente localiza a informação no texto, tá? Então, aí você volta lá e
Reescreve aqui, ó. Qual é o nome do lugar onde a história acontece? No Bosque Perdido. Escreve aqui, tá? Dá uma pausa e escreva. Bom, agora na página 78, a perguntinha 5 diz assim, ó. Releia um trecho da história que se refere ao lugar onde a história acontece. Aqui tá o trechinho, ó. Se você entrasse nele, ficaria de boca aberta. Tá vendo essa expressão aqui, que tá em destaque, tá em negrito? Significa que se você entrasse lá você ficaria admirado, maravilhado, tá? É isso que significa essa expressão. Perguntinha 6. Leia o trecho a seguir silenciosamente. Você vai dar uma pausa e vai ler. Esse trecho foi retirado lá do livro. Dá uma pausa e releia. Agora que você releu, eu vou reler também. Você está vendo a casinha azul com o telhado amarelo lá no meio dos pinheiros altos? Pois ali mora a família do urso pardo. A mulher dele é Dona Ursa Ruiva. No princípio, eles tinham um único filho, o urso maluco, um guri travesso que parecia mesmo ter a cabeça oca. Esse trecho apresenta alguém contando a história ou mostra uma conversa entre os ursos? Esse trechinho aqui mostra alguém contando uma história ou mostra uma conversa? Bem, um detalhe que eu posso chamar a atenção de vocês é que não tem travessão. Sabe aquele traço que aparece antes da fala dos personagens? Não tem. Então, não é uma conversa. Então, esse trecho apresenta alguém contando a história, tá? Escreva aqui, ó, alguém contando a história. Dá uma pausa e escreva. B. Quem conta a história apresenta 3 personagens. Quem são elas? Quem são as personagens que conta aqui, ó? Quem são as personagens? Família do urso pardo. Então, o urso pardo, a mulher dele, que é a Dona Ursa Ruiva, e o filho, o urso maluco. Quais são as personagens que aparecem? Urso pardo, ursa ruiva e urso maluco. Vai escrever aqui na letrinha B. Quem conta a história está participando da história? A pessoa que está contando essa história está participando dela? Não, não está participando, não. Não está participando. Bom, agora que você já escreveu, você deu pausa e escreveu, olha isso que diz aqui no livro, ó. As histórias são contadas por um narrador. O narrador pode fazer parte da história ou pode apenas contar a história sem participar como personagem. Então, a história aí da família dos ursos, ela é contada por um narrador e ele não participa da história, tá? Narrador é quem conta uma história. Vocês, quem assiste futebol, sabe que tem um narrador que fica contando a história, contando o que acontece durante o futebol, né? Narrador é quem conta uma história. Agora aqui a perguntinha 7. Releia a pergunta que o narrador faz. A quem ele está se dirigindo? Lá na história o narrador faz uma pergunta. Nesse trechinho que tem uma pergunta que o narrador faz. Como a gente sabe que é uma pergunta? Porque no final tem um pontinho de interrogação, tá? Diz assim: você está vendo a casinha azul com o telhado amarelo lá no meio dos pinheiros altos? Ele está fazendo uma pergunta para quem? Para quem ele está dirigindo essa pergunta? Ele está dirigindo essa pergunta para quem lê a história, tá? Então, ele dirige a pergunta para quem está lendo a história. Estamos na página 79, nos aproximando para o final da nossa atividade de hoje. Pergunta 8. Releia o bilhete e responda às perguntas. Dona Cegonha Cor-de-Rosa. Boa tarde. Minha mãe quer ganhar um filhinho. Eu venho lhe pedir que nos mande um ursinho.
Ela diz que quer um homenzinho. Não se esqueça de me mandar um irmão no começo da primavera. Muito obrigado, ouviu? Ursinho maluco. Letra A. Para quem o ursinho maluco escreveu o bilhete? Para quem? Olha aqui, ó. Para quem o destinatário está logo no começo do bilhete aqui, ó. Dona Cegonha cor-de-rosa. Qual é o assunto do bilhete? Como assim assunto? Sobre o que é o bilhete? Bom, o bilhete é para pedir um irmãozinho. Para pedir um irmãozinho, tá? Dá uma pausa e escreva. Agora, o livro nos explica, esse texto aqui está explicando o que é um bilhete. Ó. O bilhete é um texto que apresenta uma mensagem breve, curta. Nele devem ser escritos o nome da pessoa a quem será enviado, ou seja, o destinatário, para quem é o bilhete, e o nome ou a assinatura de quem o escreveu, que se chama remetente. Quem escreve um bilhete se chama remetente. Alguns bilhetes podem trazer uma despedida e a data em que foram escritos, tá? Agora, no bilhete acima, circule a assinatura do remetente. Depois, sublinhe o nome do destinatário. Circular a assinatura do remetente. Quem que é o remetente? Quem que mandou? O ursinho maluco. Então, você vai pegar um lápis e vai circular. Você vai sublinhar o nome do destinatário. Quem é o destinatário? Para quem o bilhete foi enviado? Quem que é? Dona Cegonha cor-de-rosa. Sublinhar, passar uma linha abaixo aqui, tá? Feito isso, para concluir aqui, ó, o Entre na Roda diz assim, ó, ouça o final da história que o professor vai ler para saber se o urso maluco teve o pedido atendido. 1. Como a ursa reagiu ao encontrar o ursinho em cima da... Eu vou ler para vocês a história, tá? Eu vou ler aqui para vocês a história e vocês vão perceber o que aconteceu no final da história. Diz assim, ó. Quando as árvores acordaram uma bela manhã, estavam todas cheias de flores. O sol ficou muito claro. O rio cantou com mais música. O ar estava mais cheiroso. O jacaré deixa estar tomou um banho na lagoa Espelho. Tudo ficou mais alegre no bosque perdido. E numa tarde, ao entrar no quarto de dormir, Mãe Ursa encontrou o seu filhinho novo em cima da cama, muito quietinho. Quase desmaiou de contentamento. Pegou o filho no colo e foi procurar o marido gritando: "É um menino! É um menino!" Descobriram a cegonha escondida na chaminé, dando boas gargalhadas. Mãe Ursa convidou-a para jantar. O urso maluco achou o irmãozinho muito engraçado. "Parece um urso de brinquedo", disse ele. "Olha só os olhinhos dele. Serão de vidro ou de marmelada?" Enfim. Então, aqui com o final da história que eu li para vocês, vamos às conclusões assim. Como a mãe ursa reagiu ao encontrar o ursinho em cima da cama? Pensa aí, como que ela reagiu? 2. O que o urso maluco achou do novo irmãozinho? Eu li ali na história, né? Agora, ó, aqui fala que o professor vai reler novamente como ficou o bosque. Como ficou o bosque na estação do ano em que o irmãozinho do urso maluco chegou. E aí você vai fazer em uma folha, faz lá no seu caderno, você vai ilustrar como que estava o bosque naquela manhã que o ursinho chegou. Olha aqui, ó, como que estava, vou ler para vocês aqui. Quando as árvores acordaram uma bela manhã, estavam todas cheias de flores. O sol ficou muito claro. O rio cantou com mais música. O ar estava cheiroso. O jacaré deixa estar tomou um banho na lagoa Espelho. Tudo ficou mais alegre no bosque perdido. Então, você vai fazer um desenho ilustrando essa parte da história,
tá? Lá no seu caderno. Beijinho, tchau, tchau. Bom trabalho.